Está no ar mais um quadro Saúde e Bem-Estar e vamos dar continuidade à nossa série sobre cirurgia plástica. E hoje, mais especificamente, nós vamos falar sobre os tratamentos de rosto, que é conhecido como Botox. Então, Botox, só para deixar bem claro, é uma marca comercial. Nós vamos usar o nome toxina botulínica, que seria o nome genérico de todos esses produtos. Mais uma vez, Dr. Eduardo Lintz aqui conosco. Muito obrigada pela presença. Agradeço. As pacientes um dia se deparam, se olham no espelho e veem aquelas ruguinhas, seja no olho, na testa. Por que elas acontecem? Na realidade, existem dois tipos de rugas, as rugas estáticas e as dinâmicas. As dinâmicas são aquelas que acontecem de acordo com a ação do músculo. Então, aquele músculo ao sorrir ou ao franzir a testa, isso tudo são expressões que vão levar a uma contração daquela musculatura e o consequente aparecimento das rugas. As rugas estáticas são aquelas que existem independentemente do movimento, que são já com outro tipo de tratamento além da aplicação dessa toxina. O que é a toxina especificamente, para que as pessoas entendam? A toxina botulínica do tipo A, ela faz uma paralisia, ela promove uma paralisia da musculatura. Por um prazo, então, que será determinado pelo efeito da toxina, na ação da toxina nesse músculo. E que esse prazo, geralmente... é de 4 a 8 meses, com uma média de 6 meses. Certo. Depende de cada paciente, mas a média é mais ou menos essa. Os lugares mais comumente onde se aplica, esses lugares são na região frontal, essas rugas que geralmente são nesses sentidos. Região glabelar, que é o nome que se dá a essa região aqui, bem como aqui na região periorbitária, da órbita do olho, naquelas ruguinhas do sorriso. O famoso pé de galinha. O famoso pé de galinha. Existe mais alguma indicação além da paralisação dos músculos? Historicamente, o uso dessa toxina foi iniciada através da utilização na neurologia e na oftalmologia para aqueles tiques nervosos e para a neurologia em outras aplicações. Outras utilizações basicamente são, e mais importantemente, são aquelas relacionadas à hiperidrose. Mais recentemente também para alguns casos de enxaqueca, a famosa migrânia, que é o nome que se dá, mas a enxaqueca também para alguns pontos tensionais em que esse botox pode ser usado. Quem é o médico indicado que ela deve procurar para fazer esse procedimento? São os dermatologistas e os cirurgiões plásticos, ou seja, são aqueles profissionais da área médica com conhecimento anatômico e funcional para que se possa fazer essa aplicação, obtendo-se os melhores resultados. Você pode nos esclarecer, então, o que é o preenchimento, quando que é utilizado? Com o tempo, existe uma perda volumétrica dos tecidos, principalmente da face. Então, na região malar, na região da mandíbula ou em outras áreas do rosto. Então existem aqueles materiais chamados preenchedores, ou os preenchimentos, que tem basicamente de dois tipos, os absorvíveis e os inabsorvíveis. Os não absorvidos, eles não devem ser usados, uma vez que eles apresentam um índice de complicação mais alto do que outros métodos absorvíveis. Então, os mais usados são os ácidos hialurônicos, sendo que é uma substância que já existe no nosso corpo. Essa substância atrai moléculas de água, levando a um aumento do volume onde quer que eles sejam aplicados. Então, esses são os absorvíveis, portanto, eles são temporários também, esperando uma média de... Até um ano. Um pouco mais, dependendo do produto. E dependendo do paciente também. Mas existem esses exageros, seja de botox, ou da toxina botulínica, ou do preenchimento que nós vimos por aí. Qual que é o conselho que você pode dar para o pessoal lá de casa? Uma face bonita, ela não é sinônimo de ausência de rugas. Tampouco aquela face absolutamente preenchida com volumes exagerados. Mas de uma forma geral, a beleza ela não está no exagero. Então, como diz o nosso professor Pitangui, normal é aquilo que não se nota. Então, nós devemos buscar um resultado que não é notado pelo seu exagero. Isso cria algumas situações de não ser possível voltar àquela forma original se o preenchimento for inabsorvível. Além do grande número, em alguns casos que nós vemos de processos inflamatórios crônicos, aquele ganho de volume com esses materiais inabsorvíveis não é possível se retirar aquele produto. Quais seriam as contraindicações para os procedimentos, tanto da
da toxina botulínica quanto do preenchimento? Quais são as complicações? Em relação à toxina, basicamente as gestantes, pacientes com infecção, com doenças autoimunes. Em relação aos preenchimentos, basicamente alguém que já tenha tido uma história anterior de alergia à aplicação daquele produto, porque de modo geral é rara, né? Juntamente com o produto vem os conservantes e a química envolvida dos veículos. Isso é raro, mas pode ocorrer. Antigamente existia muita aplicação do colágeno, que vinha com muito mais reações alérgicas do que os ácidos hialurônicos atuais. Então realmente ter parcimônia na realização desses procedimentos, que eles existem para nos auxiliar e não para se transformarem em algo que vai ser definitivo, com uma complicação propriamente dita e com uma insatisfação a longo prazo. Muito obrigada, doutor Eduardo, mais uma vez pela presença, e estaremos dando continuidade a esse quadro de cirurgia plástica. Então eu espero vocês na semana que vem. Até mais.